Eu queria saber, do ponto de vista de um revolucionário, como a eleição do Lula, como vê a eleição do Lula? Ele é um reformista, ele não está trazendo nenhum Cara, tipo de discurso comunista, é uma vitória em cima do fascismo bolsonarismo, mas como que você vê isso? eu acho que a gente tem que enxergar ela nos limites que ela tem, né? É óbvio que é infinitamente melhor a gente ter o Lula do que a gente ter o Bolsonaro. Isso é uma coisa que não precisa ser dita. É difícil eu estar do lado do povo e torcer pelo sofrimento do povo. Então, assim, é muito claro e muito patente para mim, e isso é uma coisa que tem muita gente que vai discordar de mim, muita gente no meu campo que discorda de mim, porque o cara fala assim, a eleição burguesa é uma fraude. É uma fraude. A eleição burguesa é uma fraude, nossos sonhos não cabem dentro das urnas, a gente tem que entender os limites da eleição burguesa. Agora, é muito mais fácil e factível avançar sobre um mínimo de condições do que avançar no recrudescimento de um fascismo bizarro de extrema-direita nacional entreguista que destrói tudo que a gente tem e faz política de terra arrasada para dar tudo de mão beijada para os gringos enquanto mata e persegue o nosso povo. Exatamente. Isso é óbvio. Isso é o óbvio ululante. Né? Mas isso tem limites. O que a gente não pode é se deixar levar por uma esperança que não esteja lastreada em materialidade. Né? Da mesma forma que é completamente absurdo aqueles que falavam que o Lula era comunista, que o PT era comunista, que o PT ia roubar a sua casa. Né? Porque o cara acha que o Brasil vai resolver todos os problemas hipotecando o renegade dele. Né? Ele tem um renegade dividido em 60 prestações, o Brasil vai tomar esse renegade e vai fazer exponenciais hipotecas desse renegade até virar o país do futuro. Né? Mas não é assim que funciona, gente. Né? Então o que acontece? Da mesma forma que a gente tem que ter noção desses limites, a gente tem que lutar por empurrá-los. Porque este governo permitirá uma formação social que lute para empurrá-lo, diferenciada daquela que seria sob a égide do Bolsonaro. Isso é muito claro. Mas a gente tem que entender os limites, né? E outra coisa que a gente tem que entender não são só os limites ideológicos do próprio Lula. Né? A gente tem que entender os limites materiais das condições como elas se apresentam hoje. É muito diferente o Lula ganhando no momento que ele ganhou o primeiro governo, do Lula que ganhou o segundo governo com a maior base de apoio que ele já teve na vida e nunca mais terá igual, com um momento econômico muito melhor do que o que é esse atual, do Lula que ganhou agora, conciliando ainda mais, se tornando o Kraken da conciliação, tendo que ceder muito mais do que ele já tinha cedido nos seus primeiros governos, e que vai governar numa situação tanto econômica do país de terra arrasada, que vai ser deixada, e você pode ter certeza que o que eles puderem fazer nesses últimos meses para piorar, eles o farão. Farão e tem feito. A Janja, se não me engano, ela tweetou, ela falou que a cadeira do carro da presidência, o banco do carro da presidência tá zoado, que o Bolsonaro zoou o bagulho, mano. Até o carrinho. Até o dia 31, às 11h59, eu tenho certeza. O Farão que o que não puderem. tiver plaquinha de inventário, não vai sobrar um mouse e um teclado. Mano, eu não falo nada se o cara no último dia ele deixar cagar do banheiro e falar, não vou dar descarga. Vou deixar Você cagado. entendeu? Então, assim, a gente tem que entender isso tudo, né? Só que a gente tem que entender também qual é a nossa responsabilidade e qual vai ser a nossa capilaridade. A gente tem que lutar para avançar. A gente está vendo alguns avanços que tem que ser... a gente tem que dar a César o que é de César, tem que dar a Lula o que é de Lula, tem que dar o braço a torcer. Porra, a simples possibilidade da gente ter um ministério dos nossos povos originários, uma luta, né, pelos povos originários, já é muito melhor, porque os povos originários foram abandonados ao Deus dará no primeiro e no segundo governo do Lula. Não só abandonados, como caçados também. Né? Depois, muito mais caçados não, ainda. digo a partir do governo Bolsonaro. Mas no governo do Lula, vamos lembrar o que foram as grandes construções de hidrelétrica, gente. Né? Ali houve o abandono.
Né? Por quê? Porque se cedeu cada vez mais ao sistema. E é aquilo que eu disse lá atrás. Não existe como servir a dois deuses antagônicos ao mesmo tempo. Você não serve ao povo e aos inimigos do povo. Você não serve ao mercado e à massa da população. Não tem como. Não tem como. Né? Então, a gente vai estar diante de uma institucionalidade muito enfraquecida, institucionalidade burguesa muito enfraquecida, de um Congresso, entre aspas, cooptável, mas o preço dessa cooptação é o esvaziamento de toda e qualquer pauta social que já é mínima, e vai caber a gente se mobilizar. Então é por isso que todos os setores da esquerda radical que deram o seu voto no segundo turno fazem dessa forma crítica ou fazem conscientes destes limites. Sim. Ainda assim, é preferível isso do que mais 4 anos de Bolsonaro Guedes? Obviamente que sim. Sem dúvida. E não é que é preferível para mim, João. Nós estamos pensando aqui em vidas humanas que não serão ceifadas. Pois é. Isso. Assim, eu gosto de colocar um número para a gente pensar, que às vezes a gente não pensa nos números e quando a gente para, assim, as coisas ficam mais claras. O Vietnã é um país que faz fronteira terrestre com a China. Tá? O Vietnã tem uma fronteira gigantesca com a China. O Vietnã tem 110 milhões de pessoas, que é metade da população brasileira. Um país que foi varrido pela Covid muito antes da gente, porque ele faz fronteira terrestre contigo, e que tem metade da nossa população. Nós estamos com 700 mil mortos. O Vietnã não chegou a 35 mil. Pois é. Ei. Pois é. É 10 bizarro, né? vezes menos. Vocês entendem? Assim, o Vietnã, teve época ali que estava com 4 mil mortos. A gente estava com 600 e tanto. Sim. Cara, da incompetência desses aí. Sabe? É. Ou seja, você vê que é totalmente possível, né, um controle pandêmico muito diferente. Sim. Quais são os 2 piores resultados do mundo? Estados Unidos e Brasil. Pois é. Não é uma coincidência. Não é uma Não é, coincidência, né? Não é uma coincidência. Uhum. O chefe do imperialismo e o Lulu da Pomerânia do chefe do imperialismo. Lula Pomerânia é bom demais. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Que quando a gente, e todo mundo lá no segundo turno estava falando assim, não, quem for votar, vote criticamente, vote no Lula, porque é muito diferente, é isso. Sim. Mas a gente não pode perder também os limites. E muitas vezes esses limites são esses limites cooptados, né? São esses limites, assim, cooptados por aquela esquerda mais liberal. Porra, legal, vai ter um Ministério dos Povos Originários. Vai barrar mesmo a mineração que deságua na terra indígena? Quando Vai isso barrar conflitar, mesmo a grilagem sobre a terra indígena? Sim. Quando isso conflitar com o mercado, né? Como que vai Como é que vai cantar a banda? ser? Não volta naquilo que você tava falando, né? De quando algumas pautas se tornam importantes só no momento e depois... E é a casca, né? É vender o exterior, né? Sim. É falar assim, não, temos uma representatividade aqui, né? Exato. E a real representatividade é que quando você pega as pessoas que estão sendo nomeadas para a área dos povos originários, a esmagadora delas tem mestrado, tem doutorado. Por que elas não estão nas outras áreas? Por que um cara que vem dos povos originários, que é mestre e doutor em economia, tem que obrigatoriamente estar na equipe de transição dos povos originários e não na da economia? Pois é. Né? Então, assim, até que ponto que vai, né? É isso, a gente tem que sempre pensar até que ponto que vai e expandir. Porque se eles estão na pauta mínima, nós temos que estar sempre na pauta máxima. Sim. Né? Sim. Então é por isso que é a nossa função e por isso que a gente precisa estar organizado. Né? Que é nessa organização, qual que é a grande arma do povo? É a organização. É a organização. Nós não vamos conseguir, né? Vou aproveitar do CAC, vou comprar 500 fuzil e fazer uma milícia. Com que dinheiro, meu irmão? Não vai. Sim. Nossa arma é o número e a organização. Né? Sim. Então a gente tem que se organizar para saber também empurrar, porque este pode ser um governo, né, que os limites da sua conciliação tragam de volta uma nova fase de direita, mas também pode ser um governo que os limites da sua conciliação, se a gente conseguir se organizar e pressionar, leve a uma experiência mais radical. Sim. Né? Então eu acho que o nosso papel é esse.